Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu trouxe uma convidada especial, a Graciela Paciência. Oi, pessoal. A Graciela, ela tem colaborações no site Cinema de Boteco, Lado M e Audiograma. E hoje ela está aqui presente comigo porque nós vamos tratar sobre Objetos Cortantes, o livro da Gillian Flynn, e a minissérie da HBO que encerrou nesse último domingo, que é protagonizada pela Amy Adams e dirigido pelo Jean-Marc Vallée. E eu acho interessante começarmos, né, falando um pouco de Objetos Cortantes, digamos a sinopse, para quem não conhece. Mas esse é é o primeiro livro, né, da Gillian Flynn. Ela se tornou muito popular quando foi adaptado para cinema, depois de ter sido transformado em um best-seller, o Garota Exemplar. E acredito que a Intrínseca, inclusive, traduziu e publicou Objetos Cortantes após, né, o Garota Exemplar. Isso. Aqui no Brasil. Tanto que esse livro ele foi publicado originalmente em 2006, só que foi com sucesso apenas de Garota Exemplar que ele veio para o Brasil. Bom, a protagonista dessa história é a Camille, e ela é uma jovem jornalista que é incumbida pelo editor dela a ir para a cidade onde ela nasceu, que é a Wardrobe Gap, para investigar o assassinato de uma adolescente e o desaparecimento de outra. E suspeita-se que isso tenha sido obras de um serial killer, e isso é confirmado quando a segunda garota é encontrada, digamos, nas mesmas condições da primeira, né, totalmente com um corpo, digamos, cheio de hematomas, sem os dentes. Então foi repetido um padrão, e acredita-se que isso tenha sido cometido por um assassino em série que vive nessa cidade. E há como principais suspeitos o irmão da primeira vítima e o pai da segunda. E a Camille acaba se envolvendo de forma muito emocional em relação a esse crime, porque ela, quando era adolescente, né, perdeu uma irmã também, por uma doença, mas isso acaba fazendo com que ela tenha uma ligação afetiva com essas garotas. E uma das ações dela aceitar também, né, esse furo de reportagem, digamos assim, é para resolver alguns assuntos mal resolvidos com a mãe. Gillian Flynn tem uma particularidade que eu gosto muito, que ela sabe desenvolver bem os personagens, mostrando as fragilidades dele ou os defeitos. Então ela não constrói personagens, como posso dizer, personagens perfeitos. Ela no Garota Exemplar também dá pra ver isso com a própria Amy, quando ela explica as motivações dela, que mostra o egoísmo dela, né, perante os pais. E aqui com a Camille a gente vê uma personagem que tem muita coisa mal resolvida com ela mesma, por isso que ela tem esse problema de autoflagelo, né? E as relações que ela tem com a mãe, como era a relação dela com a irmã que morreu, e como ela vai desenvolver a relação com a irmã adolescente. A minha irmã, que no caso a Dora teve um segundo casamento, e desse casamento foi concebida uma nova filha, né, que agora é a minha irmã da Camille, e ela tem uma personalidade bem diferente. Com a mãe, né, ela faz aquela figura doce, né, politicamente correta, mas... garotinha perfeita, né? Mas sempre quando tem uma brecha, ela sai à noite, desrespeitando o toque de recolher que passa a ter na cidade. É uma garota rebelde e precoce. É mais precoce do que rebelde. Na verdade, ela é uma garota precoce e que tem uma certa rebeldia sem muita causa, né? Exatamente. E também uma coisa muito legal que a gente consegue ver nesse livro é tipo como as relações entre mãe e filha podem ser tóxicas, né? Que não é toda obra que tem essa coragem de mostrar. Normalmente tem relações tóxicas com cônjuges, né? Talvez com amigos, mas com familiares, partindo entre mãe e filha. É mais difícil a gente ver em obras, mas é uma coisa não tão difícil de acontecer na vida real. Acontece bastante. E agora, entrando na minissérie da HBO, assim, criou-se muitas expectativas, porque os materiais de divulgação começaram a ser mostrados para o público quando Big Little Lies estava estourando, né? Eu acredito que já tinha
acabado, né? A primeira era para ser uma minissérie, mas agora foi transformada em série. A segunda temporada está sendo atualmente realizada, mas pelo André Arnold, não pelo Jean-Marc Vallée. Mas houve muita expectativa em relação a isso, mas um receio também no sentido de que a adaptação que o Jean-Marc Vallée é dividida, né, em 8 partes, e muitas pessoas ficaram questionando, né, como um livro, né, de 250 páginas vai dar conta, né, de uma minissérie com partes que duram quase 1 hora, né, e Big Little Lies era um romance muito mais complexo. Eu acredito que tem quase o dobro de páginas de objetos cortantes, e existe ainda aquela coisa de ser ali 3 protagonistas com outras 2 personagens femininas muito fortes e presentes, né? Então são muitas perspectivas que podiam ser exploradas ali dentro do mistério desse romance da Liane Moriarty. Enquanto Objetos Cortantes é essa coisa mais direta, sendo uma única protagonista e envolvido em um grande mistério. E eu até conversei com você, né, antecipadamente, de que quando a série a minissérie estava sendo finalmente exibida na HBO, né, de Objetos Cortantes, agora me refiro, que assim estava chegando no 3º, 4º episódio e já estava vendo uma grande enxurrada de críticas, falando, como tá lento, como tá arrastado, e não concordamos com isso. Não concordo também. Big Little Lies foi, tipo, uma série muito legal, mas eu não tiro o mérito de Objetos Cortantes, são obras totalmente distintas, porque são protagonizadas por mulheres, mas enquanto o Big Little Lies tem essa questão de 3 protagonistas que tem muito a ser explorado, Objetos Cortantes tem uma protagonista que tem muita coisa para ser explorada. Inclusive tem um diálogo da Camille com um personagem masculino que ele fala pra ela, poxa, você é incrivelmente fascinante, só que ele tá bravo na hora, né? E então ele coloca umas outras coisas em cima disso, mas é que ela tem essa complexidade, tipo, a história dela tem tantas fases que dá pra colocar perfeitamente em 8 episódios e não tornar uma coisa arrastada. Mas tem que ter em mente que, tipo, é um suspense, mas não é um suspense de ter um monte de perseguição e tal. Não. É uma coisa que você vai juntando as peças aos poucos, você vai descobrindo os personagens aos poucos e as coisas que eles podem fazer. Inclusive o passado também de algumas das personagens que só é descoberto através de uma investigação que parte de uma pessoa que você nem tá pensando que vai lá atrás disso, né? Então tem essa questão também. Então achei injusto esse julgamento precoce, não por ter gostado tanto da escrita da autora no geral. Eu gosto dos livros da autora, dos 3, gosto bastante, mas é porque tem essa característica mesmo, porque quando tem falha, eu falo mesmo. Inclusive a Gillian Flynn escreveu Lugares Escuros também, mas eu não pude lê-lo ainda, tá faltando. Eu até deixei de ver o filme com a Charlize Theron por causa disso. Eu gosto do livro, mas eu não tive coragem de ver o filme. Eu fiquei meio assim, né, mas eu gostei do livro, sim. Dos 3 é o que eu menos gosto. Garotas em Paro é o que eu mais gosto, o segundo Objetos Cortantes, Lugares Escuros é o que eu menos gosto, mas não é um livro que eu desgoste. E uma coisa muito importante que você falou, né, em relação a passado de personagem, é porque a gente do cinema, né, que analisa cinema, geralmente é muito a ver em relação ao uso de flashbacks, né? Porque às vezes os flashbacks são utilizados ali mais para reforçar coisas que estão muito claras, mas uma coisa que eu acho importante enfatizar é como o Jean-Marc Vallée adota os flashbacks até mesmo como um estilo. Já virou digamos, a principal marca autoral dele. Eu acho que não era coisas que estavam muito presentes, por exemplo, no Crazy, que é aquele filme que ele fez no Canadá. A Jovem Rei Vitória é um filme com a Emily Blunt que claramente... que você percebe que ele está claramente ali fazendo o papel de um diretor, digamos, de aluguel, mas quando ele já estava ali estourando com o Clube de Compras Dallas e Livre, Big Little Lies, ficou muito claro como
ele gosta de lidar com flashbacks, mas como fragmentos. E eu gosto muito da maneira como ele faz isso, e é pouco usual, porque o flashback ele vem como um pensamento que o personagem está tendo ali no momento. Exatamente. Nossa, mas você tirou as palavras da minha boca, porque não ficou uma coisa jogada. Mostra exatamente o que o personagem lembrou naquele momento. Então, numa ação que uma das personagens faz, a outra lembra na hora do que aconteceu vários anos antes. E ele consegue usar o flashback a favor da história. Exatamente. Eu tô tentando pensar em algum momento específico. Eu pensei, mas é um momento que entrega muita história, então não vou falar. Eu tô tentando pensar em algum momento logo no início que ilustra muito bem isso. Acho que a coisa mesmo do celular, né, que ela usa ali como com uma playlist. Então, aos poucos você vai percebendo pela música que ela tá ouvindo, pelo próprio objeto em si, que isso remete a ter uma lembrança envolvendo um período que ela estava isolada em uma clínica, né, por causa dessas crises de autoflagelo. Ela lembra da relação que teve com uma garota, e você percebe que não tá ali enchendo linguiça, tem um sentido, né? Justamente o flashback é uma lembrança que está a favor da história, que está ligado diretamente a uma ação ou reação que a personagem está tendo. Acho que é assim, né, com a gente estamos em alguma coisa totalmente banal, sei lá, de repente no ônibus, e aí, sei lá, ouvindo alguma música, observando uma pessoa, nós temos um déjà vu ou alguma lembrança referente àquilo que a gente está olhando. Sim, acontece com todo mundo. Outro dia aconteceu comigo uma coisa muito besta. Eu desci do ônibus e esperando o ônibus passar para poder atravessar a rua, eu vi que o ônibus passou num buraco ali na Avenida Sumaré, e aí espirrou água, né, no pessoal que tava esperando. E aí eu lembrei, olha, isso é uma coisa, tipo, eu lembrei que 8 anos antes, quando eu pegava ônibus naquele mesmo lugar, depois do trabalho, já tinha aquele buraco ali. E era uma coisa que não marcou minha vida, gente. Mas aí, tipo, essa simples ação lembrou de uma coisa, me fez lembrar de uma coisa que aconteceu anos antes. Foi uma coisa que não afetou em nada a minha vida, o buraco continua lá. Mas assim, é só para dar um exemplo de como o diretor consegue colocar esses fragmentos, né, esses flashbacks na história de uma maneira que faça o espectador entender o que a personagem está sentindo, o que ela está lembrando naquele momento. Ele fez isso de uma maneira muito eficaz, uma maneira muito esperta, talvez. Não sei se essa é a palavra certa, mas eu achei demais o trabalho que ele fez nessa minissérie. É uma adaptação também bem fiel. Tem até ali momentos da minissérie em que tem diálogos que são literalmente transportados, né, para adaptação. E gosto também muito das atuações. Amy Adams é uma atriz geralmente associada a esses papéis doces, né, bem Encantada, leves. né? Encantada, Júlia. Casa Comigo, né? Até mesmo esses filmes mais densos, dramáticos, ela faz essa personagem um tanto recolhida, né, como em dúvida. Acho que a exceção talvez seja Trapaça, em que ela faz uma mulher muito mais, digamos... Extravasada? Extravasada, mais solta, mais maliciosa. E aqui ela tem, né, essa personagem, digamos, um pouco mais internalizada, mas também rebelde, né, um tanto dark. É uma interpretação, assim, digamos, um pouco diferente do que estamos habituados, né, social. Com uma carga dramática muito pesada. Mas não sei se você ia falar agora da Patricia Clarkson, a mãe dela? Não, também. Da irmã. Da irmã. Eu tava vendo, me parece que é uma atriz estreante. Australiana. É verdade, é
também é uma interpretação que vale muito a pena destacar, porque você fica com vontade de estapear a personagem. E que entra nisso que você falou do flashback, de construir, de preparar o ator para aquela cena que dura pouquíssimos segundos, né? Mas que tem muita importância na história. É o caso dela, que foi, na verdade, quando acabou, e eu também me peguei pensando nesses fragmentos, eu pensei justamente como seria a preparação de uma atriz estreante, né? Fazendo um papel que exige bastante. E como que ela conseguiu fazer esses últimos momentos da série, que é uma coisa que vai deixar quem ainda não viu vai ficar bastante impressionado. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Usem os comentários para dizer o que vocês acham do romance Objetos Cortantes e da minissérie da HBO. E quero agradecer a presença da Grace. E eu quero, inclusive, fazer o merchan do livro dela, Confissões de uma Adolescente Grávida. Vou colocar o link na descrição desse vídeo, para caso você queira saber mais sobre esse romance. E espero que em algum momento seja adaptado para o cinema, para a gente discutir a respeito. Nossa, eu quero muito, por favor. Ana Moy Laerte. Vamos mandar exemplares para Marina Persson também. Nossa, Marina Persson seria demais. Vai estar na descrição bonitinho de como saber mais informações do romance. E também quero dizer que estamos gravando no Parque Trianon, porque foi o único espaço público que podemos fazer isso livremente em São Paulo. Descobrimos que instituições como SESC, como Casa das Rosas, não autorizam a fazer isso sem autorização prévia. Centro Cultural São Paulo também, exatamente. Né? Mas felizmente conseguimos gravar aqui em paz, sem pessoas fazendo corrida e derrubando o nosso tripé aqui. É que é numa terça-feira, às 14h, né? Mas muito obrigado, Graça, por ter participado. Eu que agradeço o convite, espero Alex, fazermos adorei. mais vezes com certeza. Com outros livros. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tchau.